Boa noite, pessoal. Abri aqui o canal do YouTube, me chamo Thiago e o primeiro vídeo que eu vou postar aqui é sobre a ferramenta, que eu criei aí desenvolvendo em conjunto com as necessidades que a gente vinha tendo aqui na Universidade Federal, que é a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu trabalho atualmente. Então, desde da origem do gerenciador, à medida que a gente ia operando ele, sentindo algumas necessidades de algumas ferramentas de automatizar, principalmente com o uso de inteligência artificial, com o uso de planilhas, aproveitando aí a questão dos arquivos XML, desenvolvi aqui um assistente de IA, especializado justamente em gerenciador e é social, voltado aí para os órgãos públicos federais. Esse primeiro vídeo eu estou postando porque sobre essa funcionalidade para divulgar, primeiramente o meu trabalho e ser como um ponto de partida aí sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo nessa área, ok? Nos vídeos seguintes que a gente vai estar publicando, a gente vai trazer mais sobre o uso do gerenciador em si, sobre as ocorrências e algumas boas práticas que inclusive é alguma das propostas que, que eu trago, nos cursos, nas instruções que eu venho dado aí desde 2023, para alguns órgãos. Focando aqui no site, no assistente, que eu chamo aí de assistente de IA do gerenciador e é social. Você vai lá acessar pelo iaesocial.com.br, vai abrir essa página, atualizei recentemente, mais especificamente semana passada, e basicamente o que ele faz, ele se iniciou basicamente somente com assistente, em que a gente fazia perguntas sobre alguma dúvida ou consulta sobre o manual do E-Social, de como utilizar, tudo baseado no, nas condições técnicas aí, nas orientações do E-Social e mais recentemente de acordo com o próprio manual do gerenciador integrador, aí, criado pelo MGI. Então, essa inteligência artificial ela foi treinada basicamente com base essa base de conhecimento do manual do MGI e do manual do E-Social e dos respectivos layouts, atualizados. Recentemente também, inclusive, atualizei a base de conhecimento com base do manual de 2026 agora, que saiu recentemente no E-Social. Algumas pessoas vieram tirar algumas dúvidas sobre algumas outras funcionalidades além do assistente, certo? Além do assistente de IA, nós temos aí, à medida que o tempo foi passando, desde 2025, em que eu coloquei esse site no ar, eu vim inserindo algumas funcionalidades que nós já utilizamos aqui na Universidade Federal, que implementamos aqui no nosso uso do dia a dia, principalmente nas conferências que fazemos durante o fechamento da folha, ali na primeira quinzena, referente à competência que é enviada para o E-Social, no calendário do envio dos eventos do E-Social de acordo com o calendário do CIGEP, do CIAP. Nós temos aqui a auditoria, imposto de renda e social, que ele faz uma conciliação utilizando basicamente os três eventos, o evento 1202 de remuneração, 1210 de pagamento, que inclusive é a base aí para cálculo do imposto de renda e as respectivas deduções, e o evento de retorno, que refere-se aí o evento de apuração do imposto de renda, o evento de retorno do E-Social. Então, quando anexamos aqui, se quisermos, nós temos dúvida de alguma inconsistência entre o que é lançado no 1202 em conjunto com 1210, que a maioria das informações que são utilizadas para cálculo do imposto de renda são retiradas, e faz um bate-encontro aí com o 5002. E aqui é acho que é a única funcionalidade além do assistente de IA que vai utilizar a inteligência também artificial. O site é integrado com a IA do Gemini, e fazendo essa ponte, essa é a segunda funcionalidade que utiliza
essa verificação. Ele faz uma verificação geral sobre o regulamento de imposto de renda com base no que é calculado, certo? No evento 1210, 1202 e no evento de retorno, ok? Mais à frente, em algum vídeo seguinte, eu vou fazer uma demonstração, que eu não estou com um evento aqui, com os eventos demonstrando aqui, mas mais na frente ou em algum outro vídeo eu vou fazer uma demonstração. Mas basicamente hoje eu só para fins de publicação do primeiro vídeo lá no canal, aqui no canal do YouTube, eu vou fazer um apanhado geral aqui sobre as funcionalidades do site, ok? Ele é totalmente free, né? Certo? Ele é de graça, usa a funcionalidade, ele não paga nada. E apresentada aqui a primeira funcionalidade, eu vou apresentar somente as principais, né? Que aqui nós temos o simulador de imposto de renda, aqui que a maioria já conhece, acho que já inclusive em outros sites que já existe. Eu vou dar mais detalhe, mas se vocês dêem uma verificada aqui, ele vai fazer o cálculo do imposto de renda referente à tabela de 2026, certo? Esse aqui está em desenvolvimento. Esse aqui é uma ideia, acho, desde o início que a gente utilizava o gerenciador, em que a gente não conseguia fazer a edição de eventos 1200 e fazer o reenvio, certo? Então era está em desenvolvimento ainda, não sei se vai dar certo, mas basicamente ele vai gerar um evento 1200 corrigido de acordo com as informações que de fato você quer enviar para o e-social, né? De acordo com o layout que vai estar lá. Então basicamente você vai preencher aqui os dados 200, período de apuração, identificador demonstrativo, CNPJ, CPF da lotação, o código da lotação, e vai adicionando as rubricas, certo? De acordo com a tabela que está cadastrada lá no e-social. Eu tinha criado isso aqui basicamente também para gerar os eventos dos contribuintes individuais que não são lançados no CIAP Folha, né? A categoria 701. Você sabe que a gente tem que lançar quem trabalha aí com a categoria 701, com autônomos, com contratados aí, que são aquelas contratações feitas de forma não periódicas, né, de forma sazonal, aí uma vez ou outra no ano que ocorre, que não necessita inclusive de envio dos eventos de cadastro. Então basicamente também eu criei com esse intuito. Ele vai gerar o XML, porém ainda não consegui avançar no desenvolvimento do envio, né? Eu ainda consegui fazer a comunicação com o servidor do e-social, porém existe algumas exigências com relação ao uso do tipo do token, né, de certificado digital. Não vou entrar mais em detalhes sobre isso, mas basicamente ele foi criado com esse intuito de gerar, ou de você corrigir um evento 200 em que não tem como ser corrigido lá no gerenciador, né? Como a gente sabe, o gerenciador ele só vai servir mesmo para fazer consulta e fazer um envio automático dos eventos que são gerados ali mensalmente, com base nos eventos do CIAP.net. Então, apresentei aí a auditoria do imposto de renda, vou chamar de auditoria do imposto de renda, que utiliza a inteligência artificial para conciliar se foi calculado corretamente o 1210, se vai faltar alguma dedução, inclusive, o simulador, a, a geração de eventos 200. O que eu achei interessante também colocar aqui foi uma consulta das rubricas, certo? Que geralmente o que acontecia aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que a gente ia fazer a conferência lá na DDP e havia algumas rubricas que havia incidência, às vezes estavam ali, tinha incidência de regime próprio, de PSS, e incidência de INSS, né? Era uma rubrica, vamos dizer assim, híbrida em termos de regime previdenciário para ser calculado na folha. E às vezes a gente não sabia distinguir, ou também se aquela rubrica que estava ali no meio da DDP, no relatório da DDP, se ela tinha incidência ou não. Que o que acontece aqui, pelo menos na nossa rotina, é que o pessoal da contabilidade que é responsável pela DIF, né, pela apropriação das despesas de contribuições, do que vai ser pago ali de acordo com a DCTF Web, necessita também dos valores da base de cálculo. Então a base de cálculo, para a gente também verificar se está correta,
e que vai ser utilizada lá na apropriação dos valores que vão ter incidência de contribuições previdenciárias para o pessoal do financeiro. A gente tem que distinguir basicamente quais são essas rubricas, ok? Lá dentro da DDP e entregar lá para o pessoal do financeiro. Então, com base nas rubricas que foram enviadas, né, e que a UFPE utiliza, que foram enviadas para o E-Social, que estão lá registrados no E-Social, eu fiz aqui um levantamento automático aqui, peguei XML de rubrica por rubrica e fui identificando aqui, colocando nessa funcionalidade para dizer se ela é tributável ou não, se ela incide contribuição previdenciária do regime próprio ou INSS no regime geral e FGTS. Então, se você tiver alguma dúvida sobre alguma rubrica ou tem a mesma rotina que a gente faz aqui, fica aí também a dica dessa funcionalidade. Uma outra funcionalidade que foi a mais recente desse ano foi a do informe manual da DIF. Como a gente sabe, a DIF foi extinta esse ano, substituída pelo E-Social, certo? E um dos questionamentos que eu vi muito foi com relação à emissão desses comprovantes, certo? É óbvio que a gente tem a emissão dos comprovantes emitidos ali pelo Solgov, porém, como a gente bem sabe, existem algumas correções que fazemos anualmente ali quando nós fazíamos a entrega da DIF, como por exemplo a questão da isenção do imposto de renda, né, por doença ou moléstia grave. Quando a gente tinha que fazer todo ano na DIF, no programa gerador, no PGD da DIF, e emitíamos o comprovante atualizado. Porém, como o pessoal vinha perguntando muito se haveria a emissão de comprovantes pelo E-Social, já que o E-Social substituiria a DIF, e até o momento, inclusive a própria Receita já se manifestou dizendo que e aí de responsabilidade da empresa, da instituição e dos órgãos até o momento, inclusive de acordo com a legislação deles mesmos, das orientações que eles dão, sem previsão de emissão de comprovante de imposto de renda dentro do E-Social, a gente fica impossibilitado aí de, mesmo fazendo a correção dentro do E-Social, não tem como emitir um comprovante atualizado, de acordo com o que nós enviamos e nós corrigimos lá dentro do sistema. Então, eu criei aqui já, prevendo essa questão da pós-descontinuidade do PGD DIF, criei aí para fazer a adição manual dos valores, ou seja, quando você fizer alguma correção de algum comprovante de alguma da folha de algum servidor em determinado mês for ter que enviar o comprovante atualizado, né, no ano seguinte, na hora que for ter que enviar os comprovantes de declaração de imposto de renda, eu criei aí para que a gente pudesse utilizar o mesmo modelo da Receita Federal e pudesse editar os valores somente nos campos que realmente a gente vai utilizar. Ah, Tiago, mas aqui está zerado, eu tenho que fazer tudo do zero. Sim e não. Sim, se você não tiver, vamos dizer assim, o arquivo, não souber trabalhar, ou se o seu financeiro não consegue emitir também esses arquivos da DIF, ou se o CIAPNet não vier mais a distribuir esses arquivos anualmente. Então, é, basicamente, se próximo ano o CIAPNet ainda continuar emitindo aqueles arquivos dos rendimentos tributáveis e não tributáveis que utilizávamos na DIF, então você vai poder anexar aqui. Quando você anexar, ele vai aparecer aqui o nome do beneficiário, né, referente a todas as pessoas que vão estar lá dentro do arquivo da DIF. Em seguida você vai buscar aqui pelo nome. Quando você buscar pelo nome, ele vai justamente pegar os dados de como é que o comprovante foi dentro do Solgov, ok? Então basicamente você vai poder reeditar somente os valores que você fez alteração, ou seja, se o servidor teve isenção a partir de março de 2020, vamos dizer 2026, quando a gente for fazer entrega dos comprovantes de 2027, a gente vai editar somente os valores, ok? Que irão como rendimentos isentos ou tributáveis, colocar no devido campo, certo? Aqui você pode vir aqui
na linha de pensão, proventos ou aposentadoria ou reforma por moléstia grave. Então você vai poder fazer isso, é óbvio que fazendo os devidos ajustes também dentro do E-Social, verificando se lá os rendimentos vão estar isentos. Para que também o pensionista, o aposentado, possa declarar os valores de acordo com que de fato ele tem direito, né, de acordo com o seu laudo médico lá da perícia ou via judicial. Então essa aqui é uma das funcionalidades aí, já pensando também após a descontinuidade da DIF. Já estamos aí em 15 minutos. Para não ficar muito longo o vídeo, vou publicar esse vídeo primeiro somente para fazer a abertura do canal no YouTube. Em seguida irei fazer alguns outros vídeos explicando e utilizando de fato algumas outras funcionalidades, né? A funcionalidade de auditoria que eu fiquei devendo, né? Que faz uso de inteligência artificial para fazer a conferência do imposto de renda de acordo com o evento 1210, e a outra funcionalidade, né? Vou ficar devendo essa funcionalidade aqui, que é a mais importante, que também eu utilizo até hoje, que é justamente para fazer a verificação automática das rubricas dentro da DDP que serão necessárias para enviar para o financeiro, que são bases de cálculos para incidência de INSS, e identificar também as próprias rubricas de INSS e de PSS. Aí fica a seu critério, né? Na verdade é uma conciliação entre DDP e E-Social, do que tem incidência ou não de imposto de renda e INSS, certo? De acordo com a DDP, e de como as rubricas foram enviadas para o E-Social. E aqui por último, certo? Você pode fazer a consulta aqui na lateral. E aqui por último alguns tutoriais de vídeos, né? Inclusive do próprio canal. Então acessa aí o canal, ok, pessoal? À medida que o tempo for passando, eu irei publicar no YouTube, pelo canal, vai ser atualizado aqui também, tá bom? Uma boa noite e até a próxima. Se tiver dúvida, postem aí nos comentários. Até mais.